Bem-vindos! Nessa aula, nós vamos conversar sobre princípios do processo e também sobre atos, termos e prazos. Na verdade, nós vamos começar nossa abordagem pelo trato dos princípios do processo do trabalho. Ora, nós sabemos que para que uma disciplina seja autônoma, um dos requisitos é que ela tenha princípios gerais comuns. Todos os autores, em sede de autonomia de qualquer disciplina jurídica, remetem à obra do professor Alfredo Rocco, que exige o quê? Método próprio, domínio amplo e princípios gerais comuns. 3 elementos para que uma disciplina seja reconhecida como um ramo autônomo da ciência jurídica. Nós sabemos que autonomia não quer dizer independência, ou seja, na verdade, ela opera efeitos apenas didáticos, ou seja, ela visa facilitar a transmissão do conhecimento. Mas o direito é na verdade, único, um só. Na verdade, ainda assim, até porque será cobrado dos senhores, nós vamos ter que individualizar os principais princípios do direito processual do trabalho. E nós vamos começar pelo chamado princípio dispositivo. O princípio dispositivo é aquele que está atrelado à ideia de que a jurisdição, em princípio, é inerte. Nós sabemos o que é a jurisdição, é o poder que tem o Estado juiz de dizer o direito. E vejam, na verdade, vigora a ideia de ne procedat iudex ex officio. O que é isso? De que a jurisdição só se move se for provocada. Então, o princípio dispositivo espelha essa ideia. Mas convive com o princípio dispositivo como peculiaridade do processo do trabalho, para muitos autores, o princípio inquisitivo. Aqui, a ideia é diametralmente oposta. Ou seja, na verdade, o juiz tem a possibilidade de impulso oficial, ou seja, de acelerar a marcha processual, de fazer com que o processo, que é a ideia de andar para frente, se desenvolva. Assim, então, princípio inquisitivo e dispositivo seriam quase que antíteses. Veja, o legislador faz concessões em processo do trabalho ao princípio inquisitivo, por exemplo, quando, desde a emenda constitucional número 20, reforçada pela emenda constitucional número 45, determina que os juízes do trabalho executem de ofício as contribuições previdenciárias. Além disso, ora, em sede de colheita da prova, historicamente, os juízes do trabalho sempre se colocaram numa postura mais inquisitiva, a ponto de alguns autores dizerem que o processo do trabalho, nesta parte, estava até mais próximo do chamado processo penal, ou seja, se buscava a verdade real com mais ênfase do que simplesmente no processo civil. Na verdade, a ênfase desse chamado princípio inquisitivo sempre se deu, então, na colheita da prova. Na verdade, não existe hoje, praticamente, distinção entre processo civil e processo de trabalho no particular. Ainda assim, muitos autores mantêm como peculiaridade do processo de trabalho a ideia de inquisitividade. Bom, além do princípio dispositivo, do princípio inquisitivo, nós temos o que alguns autores chamam de eventualidade. Aqui, atenção. Primeiro, o que existe é a ideia de concentração da defesa. Ou seja, a parte deverá oferecer, no momento em que tiver que apresentar a sua resposta, que a CLT chama de defesa, ela terá que oferecer toda a matéria que tiver, seja exceção, seja contestação, seja mesmo objeção.